Meu querido irmão, o livro de Salmos, no capítulo 50, versículo 15, nos diz assim: Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Às vezes nós somos assolados por um aperto no peito que não há remédio que cure, mas com certeza há um Deus que nos ajuda quando invocamos e desata este nó apertado no peito. Uma senhora chamada Adriane Falcão, ela definiu muito bem a angústia. A angústia é um nó apertado bem no meio do sossego. E eu queria convidar você para entender sobre o alívio da angústia, porque para ter o alívio é preciso que tenha angústia. E é muito provável que neste período em que estamos vivendo esta pandemia, há muita gente angustiada, porque a angústia é a sensação psicológica que se caracteriza pelo sufocamento e pelo apertado, pela ansiedade, pela insegurança, falta de humor, com ressentimentos aliado a alguma dor. No campo psiquiátrico, a angústia ela é considerada uma doença e precisa ser tratada, pois a psiquiatria está muito próxima da questão do que diz a Bíblia, porque a Bíblia fala sobre angústia de várias maneiras. E embora nem sempre quem tem angústias periódicas está sofrendo de depressão, há muita gente achando que está com depressão, quando está passando um momento de angústia, um momento de ansiedade e um medo do futuro. Então eu queria tratar isso com você, primeiro considerando quais as possíveis causas da angústia. Elas podem estar ligadas a causas psicológicas, como complexos, traumas, meio familiar repressor. E a angústia somente será considerada uma doença quando aparecerem outros sintomas, como falta de concentração, tristeza permanente, inquietação, pensamentos negativos, além de outros distúrbios emocionais como cansaço físico e mental, e o comportamento inadequado e baixa da autoestima. A angústia é uma emoção que está à frente de um acontecimento, uma circunstância, e ocorre também por lembranças traumáticas, alguma coisa que aconteceu no seu passado e que você ainda não se libertou dele. A angústia acontece também em estados paranoicos, onde a percepção das coisas às vezes é muito maior. Às vezes a gente sofre um probleminha, mas a gente aumenta tanto esse probleminha, uma dificuldade, um desentendimento, e acaba transformando isso num monstro, e aí a gente passa a sentir angústia. E a Bíblia vai nos ensinar muita coisa sobre a angústia. A angústia é tão antiga quanto o homem. A gente vai encontrar em Gênesis Jacó falando da resposta de Deus no dia dessa angústia. A gente vai ver a angústia dos filhos de Israel. Saul suplicou a morte porque ele estava cercado de angústia. A Bíblia diz ainda que o próprio rei Davi, em seu cântico de ação de graças, ele estava em angústia. Davi, em grande angústia, por conta do pecado que cometeu, ele clama ao Senhor, em 2 de Samuel 24:14, para livrar da angústia. Nós vamos encontrar ainda, em tempos de angústia, os filhos de Israel se voltavam ao Senhor, e quando se voltavam para o Senhor em tempo de angústia, a Bíblia vai dizer que eles o achavam. A angústia muitas das vezes é causada porque a gente também abandona a palavra de Deus, as leis do Senhor, a orientação do Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer que Deus pode nos livrar totalmente da angústia e da tribulação. Quiçá, neste momento em que eu esteja ministrando esta palavra, você está aí com seu coração apertado, sentindo uma angústia muito grande por alguma situação que você está enfrentando. E eu quero dizer para você que Deus pode te livrar totalmente e agora dessa angústia. O texto de Jó, quando fala de um período de prosperidade, aponta também para uma verdade de que a angústia é um aperto no peito. Talvez você esteja com o seu peito apertado. E aí Jó vai falar que sair da angústia
é entrar num lugar espaçoso. E eu profetizo nesta noite que Deus vai te dar esse lugar espaçoso, que é o lugar que você vai sair da angústia e entrar neste ambiente confortável de paz, de serenidade, de alegria. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante é que a palavra angústia, em toda a Bíblia, ela aparece em vários textos, mas só no livro de Salmos ela aparece 36% de todo o contexto da palavra na Bíblia. Ou seja, o livro de Salmos fala muito de angústia, e em que pese ser um livro de ações de graça, de oração, de cânticos, né? Tem ali a palavra angústia mencionada. E eu acho lindo esse salmo, que o Senhor é um alto refúgio em tempos de angústia, porque a angústia, ela nos leva a uma sensação de que Deus está longe de nós, mas não é verdade. Deus conhece todas as nossas angústias. Leia o Salmo 31, versículo 7. E Deus tem o poder de livrar-nos dela, porque Ele é a única fortaleza em tempos de angústia. A Bíblia vai nos dizer, no Salmo 46, versículo 1, e eu quero trazer essa palavra para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que Ele é socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia nos orienta a invocar-lhe no dia da angústia. Nesse momento, quando terminar essa ministração, ou durante a ministração, agora mesmo, grite aí, fale aí com Deus, ore, fale alguma coisa, diga: Senhor, me livra dessa angústia. A palavra grega para invocar é ipikaleomai. Sabe o que significa? Chamar alguém pelo nome. Fala isso: Senhor Deus, me socorre agora. Me socorre, me livra dessa angústia. E você tem que chamar o nome dele de forma audível, porque esse é o sentido da palavra no Novo Testamento, da palavra invocar, chamar pelo nome, invocar, chamar alguém audivelmente, bradar. Então grita aí o nome dele para ele te socorrer. No Salmo 107, o salmista afirma que Deus livra da angústia e que a angústia está sempre por perto. Salmo 22, versículo 11, mas o Senhor pode livrar os justos. E interessante, Salmo 34, versículo 17, diz que o Senhor pode livrar os justos de todas as suas angústias. E Ele nos auxilia nesse momento difícil. Os estudiosos da área de saúde mental afirmam que a angústia está ligada à ansiedade, que é um sentimento de inquietação, preocupação. E um bom exercício que se pode fazer também é pensar nas ocasiões que já lhe deram medo alguma vez. E aí você vai fazer um paralelo, um barulho desconhecido, um pesadelo, alguma coisa. Você pode fazer um paralelo e ver: peraí, eu estou sentindo que isso tem essa base. Em todos esses casos que o seu corpo reagiu, foi uma ameaça concreta e foi uma ameaça natural. E aí a ansiedade aparece, porém, quando o pânico permanece, porque a ansiedade pode aparecer, mas o pânico permanece independentemente do perigo ser real. Com aquele pavor incontrolável que você tem de falar em público, aí você fica pensando nisso. Você precisa então se libertar disso. Ele é um estado generalizado de alerta. Há uma psicóloga que definiu o seguinte: no entanto, para algumas pessoas isso se torna insuportável, dando-lhes uma ideia de que vão morrer ou enlouquecer. Aí é preciso ter cuidado, pois a pessoa pode desenvolver um grande pessimismo em relação ao futuro, deixando inclusive de dar passos importantes na vida. Então, você precisa entender a angústia sob o ponto de vista bíblico, porque Deus é o médico dos médicos para nos livrar da angústia, e entender que há um estudo sobre essa questão por parte dos estudiosos de saúde mental, que colocam que por vezes pode ter lá no passado alguma coisinha que ficou e que você precisa se libertar dela. E ela que está te provocando isso. A palavra de Deus nos ensina
a evitar o domínio dela, porque a angústia pode vir em qualquer pessoa. Até Jesus teve angústia. Até Paulo teve angústia. Muita gente tem angústia, mas o que não pode é a angústia nos dominar. Então há muitas orientações de natureza psicológica que são importantes também, e para as pessoas que são acometidas de angústia. Os profissionais, já também profissionais habilitados, inclusive na área da psicologia, que muito vão poder contribuir para te aliviar da angústia. No entanto, vale ressaltar que a Bíblia, que é a palavra de Deus, tem também lições deveras importantes para todo aquele que crê na palavra, que crê em Deus, que crê em Jesus como seu Salvador e toma posse dessas palavras. E essas palavras vão nos ensinar não só a suportar, como a nos livrar da angústia. Então, se nós recorrermos a elas, nós vamos aprender estas preciosas lições, e aplicando-a, com certeza nós vamos ter alívio e o livramento dela, porque ela tem assolado a muita gente, em especial nesses dias de pandemia. E assim, eu queria dar para vocês algumas lições que a Bíblia nos dá sobre essa questão da angústia, e você vai aplicar ela à sua vida. Primeira, seja honesto, pois assim você escapará da angústia. Não adianta você mentir para você mesmo. Não adianta você dizer que está tudo bem se não está. Você tem que ser sincero com você, dizer assim, eu não estou bem, eu estou com angústia, estou sentindo um aperto no meu peito, há um nó apertado no meu peito. Então, você tem que ser honesto para que comece o processo de cura. O ímpio, ele se enlaça na transgressão dos lábios, mas o justo, diz a Bíblia, sairá da angústia. Provérbios 12:3. Então, comece a se libertar, primeiro, sendo honesto com você mesmo. Depois, acreditando que o justo, que você é um justo, justificado por Cristo Jesus, vai sair dessa angústia. Em terceiro, você precisa entender que em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. E eu queria profetizar isso. Quem sabe Deus vai mandar um irmão aí na sua casa. Quem sabe alguém vai mandar uma mensagem para você. Provérbios 17:17 diz isso. Em todo tempo ama o amigo e para a hora da angústia nasce o irmão. Quem sabe Deus vai levantar alguém para te ajudar e essa palavra chega para ratificar essa ação de Deus na tua vida. Mas há uma quarta lição. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Então tem hora que não adianta a gente ficar falando, eu tô assim, eu tô com problema, eu tô sofrendo muito. Você não vai ganhar nada falando isso. Você tem que falar isso para Deus em sua oração, sozinho, no seu quarto, no seu local de oração. Então guarda a sua boca, a sua língua. Pare de falar para o ímpio que você está com depressão, que você está com angústia, que você está triste. Não faça isso. Leia Provérbios 21:23. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. A quinta lição que eu aprendo é que tem uma hora que a gente tem que ser mais forte. Eu sei que é difícil, porque eu também enfrento minhas angústias. Mas a Bíblia vai nos dizer em Provérbios 24:10 que a gente não pode se mostrar frouxo no dia da angústia. Porque se a gente se mostra frouxo no dia da angústia, a nossa força será pequena. E a gente não vai ter força para sair disso. Então é um momento, eu vou passar por isso, eu vou vencer isso, eu vou tirar isso do meu coração. Então se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua fé será pequena. Não permita que a sua fé seja pequena. Aplique, creia que Deus tem o poder de libertar você. Uma outra coisa. A sexta lição que eu aprendo aqui está em Provérbios 25:19. Olha, cuidado com quem você vai contar que você está com angústia. Cuidado com quem você vai falar que está triste. Cuidado com quem você vai falar que está com problema. Não confie no desleal na hora da angústia. Não confie. Confie em Deus. Olhe para o Senhor. Creia que Ele está aí do seu lado. Há uma outra lição que eu quero deixar, que está em Jeremias 2:27. Não deixe o Senhor. Porque há muitas pessoas que você que está afastado do caminho do Senhor, escute isso. Deus permite a angústia para que você clame a Ele. Deus permite a angústia para você voltar para Ele. Se tu voltares, então te trarei.
e estarás diante da minha face. E se separar o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não tornes tu para eles. Jeremias 15:19. Então, Deus está permitindo que saia angústia no seu coração, que você que está afastado, para você voltar para Ele. A 8ª lição: resista às pressões advindas da semente do Evangelho e não abandone sua fé. Pois, às vezes, a angústia vem para nos afastar do Evangelho. A angústia vem para a gente desacreditar que Deus está conosco, mas Ele está. Então, enfrente essa angústia com galhardia. Não permita que a angústia te separe do amor de Cristo, porque Paulo diz que nada pode nos separar. Por último, mesmo que pareça paradoxal, há um bom remédio para o alívio da angústia. E o apóstolo Paulo vai citá-lo em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu estou fraco, então é que eu sou forte. Que palavra poderosa de Paulo aos nossos corações, que Deus concedeu ao seu Filho e que eu quero reverberá-la para você. E concluindo, eu diria o seguinte: que nós não devemos nos desesperar quando a angústia bater a porta do nosso coração, pois ninguém está livre dela. Nem mesmo Jesus escapou da angústia. E o salmista também, no Salmo de número 77, ele vai nos ensinar uma lição preciosa, porque ele também estava angustiado. Mas ele diz: no dia da minha angústia, eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava a minha alma. E não cessava, desculpem, a minha alma recusava ser consolada. Ele disse: minha mão se estendeu de noite e não cessava, e a minha alma recusava ser consolada. A situação dele era muito grave. Ele nem podia falar, mas se lembrou de tudo que Deus já lhe havia feito. Aí ele fez uma meditação. Ele parou, meditou, tomou consciência de que estava profundamente triste. Profundamente triste. E o que ele fez? Foi ao santuário. Foi à casa de Deus. Foi ao templo. Ele não ficou curtindo a tristeza sozinho em casa, se esvaindo em angústia. E aí deixo esse exemplo para você. Quem sabe você precisaria ir à casa do Senhor. Chegar lá, dobrar os seus joelhos, fazer um clamor ao Senhor, porque foi isso que fez o salmista Asaf no Salmo 77. No dia da minha angústia, busquei ao Senhor, a minha mão se estendeu de noite e não cessava, a minha alma recusava ser consolada. Pastor, mas eu não tenho como ir à igreja. Então faça isso aí na sua igreja, na sua casa, que a igreja começa aí. Dobre o seu joelho, clame ao Senhor. Eu não posso nem me ajoelhar, fica em pé. Eu não posso nem ficar em pé, fique deitada. Mas não pode deixar de clamar. Porque quando você começar a clamar, você vai sentir a presença de Deus, vai sentir um alívio no seu coração, e você vai sentir ser livre da angústia. Porque Deus tem o poder de nos livrar da angústia. Que seja Asaf o exemplo para nós alcançarmos a libertação da angústia, o alívio da angústia. Porque a angústia é esse nó muito apertado no meio do sossego. Mas se você compreendeu a mensagem, você será capaz de compreender que podemos ser acometidos pela angústia, mas não viveremos nela, porque o Senhor pode nos livrar. Eu quero deixar essa palavra, minha irmã, para o seu coração, meu irmão, e eu creio que Deus está falando aí ao seu coração agora. Eu creio que você precisava ouvir isso, porque na minha angústia, clamei ao Senhor. Quantas vezes já fiz isso? E todas as vezes que me vem angústia, eu corro e clamo, porque Ele tem o poder
te livrar da angústia. E termino dizendo o salmo que eu mencionei logo no início. Quando te invoco, responde-me, ó Deus, minha justiça. Na angústia, tu me aliviaste, tu que no aperto me deste espaço. Tem misericórdia de mim e ouve as minhas súplicas. Que Deus te abençoe e te guarde, e que Ele te dê a libertação dessa angústia que está no seu coração, hoje e sempre. Fique com Deus, com a paz do Senhor em seu coração, e ore por mim, e que Deus nos abençoe. Amém.